Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Frente a Frente ao vivo. A partir de agora, você pode ligar para cá, se quiser, 3342-7096. O meu convidado de hoje é o candidato a prefeito pelo PSOL, Gentil da Silva Nunes. Ele vai estar falando do seu plano de governo, assim como os demais candidatos que temos trazido aqui nessa rodada de entrevistas, para que você conheça melhor o seu candidato e vote naquele que tem a melhor proposta e não naquele que pode ganhar ou perder, porque não é assim que se discute uma eleição. Uma eleição se discute com propostas e você tendo a oportunidade de escolher com consciência aquele que atende às suas expectativas, aquele que você acha que tem melhor condições de governar a cidade. Mas quero começar agradecendo também aos meus patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. O Foto Carlos, que está aí há 45 anos atendendo a população de Guarujá e Vicente de Carvalho, ali em Vicente de Carvalho, aqui em Vicente de Carvalho, na Praça 14 Bis, e no Guarujá, ali ao lado da Ótica Pérola do Atlântico, na Rua Montenegro. A UNAERP Campus Guarujá, se você pretende fazer uma faculdade, invista a sua formação, faça a UNAERP, entra no site unaerp.br e lá você vai conferir, tem mais de 15 cursos de graduação, de pós-graduação na modalidade presencial e à distância. Personal Bus, o caminho mais curto entre Guarujá e Vicente de Carvalho. Todos os dias sai um ônibus do terminal do ferrobote e deixa você em Guarulhos e sai de Guarulhos e traz você de volta aqui para o Guarujá. É só você entrar no site personalbus.com.br e lá você vai conferir os horários, tudo direitinho, tá bom? Quero agradecer também o Paulos Pizzaria e Restaurantes, meu amigo Marcão. Obrigado, Marcão, por prestigiar aqui o programa Frente a Frente. O Marcão aqui com uma casa novinha em Folha, na Rua Bahia, que é ao lado do Correio. E a do Guarujá você já conhece, ali na Rua Washington, aliás, todo mundo conhece, o melhor restaurante por quilo da cidade. E o estúdio by Vlad Cabeleireiro, Novo Ponte da Beleza, na Rua Francisco Alves, número 19. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já você vai conhecer as propostas de Gentil da Silva Nunes. Voltamos já. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O Paulos Restaurante e Pizzaria do centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero te convidar a conhecer o Paulos aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas, você tem os pratos à la carte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso, também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans, inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades.
Processo seletivo UNAERP. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Estamos de volta. Gentil da Silva Nunes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, que me deu a honra de estar com você. Pela primeira vez eu estou no teu programa. Verdade, verdade. Pela primeira vez. Eu assisto... Eu já estive na sua rádio uma né? vez, né? No ar e tal, conversando. Mas verdade. você ainda não tinha vindo aqui no nosso programa. Não tinha. É um prazer te receber, viu? É importante, é muito importante esse espaço para a gente, principalmente para nós que estamos nesse processo eleitoral muito acirrado, muito polêmico, e aqui esse espaço vai ser um grande instrumento de divulgação das ideias em que o eleitor poderá definir que há uma grande massa silenciosa, grande maioria da população, acho que ainda não se posicionou, está tentando achar um caminho, né? E que eu espero ser esse caminho. Gentil, você tem uma vida pública antiga, né? Você é uma pessoa que tem história na cidade, participou de momentos importantes aqui na história política de Guarujá. Eu queria que você falasse, eu não acompanhei muito, Você era garoto. Era garoto, eu tinha cabelo e tudo naquela época. Eu queria que você se apresentasse, né? Contasse um pouco da tua história aqui com a cidade. Bem, eu sou Gentil da Silva Nunes. A população de Guarujá me honrou com 2 mandatos de vereador. Eu me elegi pela primeira vez em 1976 com o falecido prefeito na chapa 2, que era encabeçada pelo falecido prefeito Maurici Mariano. Naquela eleição de 1976, houveram 2 candidaturas, a do prefeito Jaime Dage e a do Maurici Mariano, que estava iniciando, era ex-vereador, tinha sido candidato a deputado, tinha sido tinha uma votação expressiva, e eu saí pela primeira vez candidato em 1976. Para mim, a Câmara Municipal foi uma escola política e uma escola de vida. Eu que já vinha de uma família tradicional, meu velho pai, o velho Gentil, que é estivador, muito querido na cidade, muito respeitado pela sua luta histórica, de ter participado das lutas do Partido Comunista, ter sido perseguido, ter sofrido muito no período de 64, após 64, com a ditadura militar. Então eu venho de uma história que vem lá de uma pleiade seria um nome muito difícil para o entendimento, mas de um grupo de pessoas, de trabalhadores do distrito, que fizeram a história. Meu pai participou da primeira fundação, da primeira associação de moradores, foi membro do Partido Comunista, e eu era um jovem que gostava de carnaval, como gosto até hoje, gostava de futebol, que eu jogava no Amazonas, da onde depois surgiu a Amazonense. Então era um jovem comum do povo, que gostava, alegre, trabalhava, me formei em mecânica de automóveis, na Volkswagen do Brasil, fui dispensado do Exército, e depois meu pai, talvez pela convivência que por minha casa, passou grandes personagens da história do Brasil. Passou Fernando Henrique, passou Jorge Amado, que era do Partido Comunista, e meu pai sempre militou na esquerda, foi diretor do sindicato. Então, acho que daí vem os genes da política, né? Em que eu assimilei. Eu era mecânico e tinha oficina mecânica. Teu pai era um cliente meu e amigo até hoje, um grande amigo meu. Então eu peguei gosto pela política, a população me elegeu porque eu era uma pessoa do povo, não tinha recursos. Um trabalhava à noite e me ajudava de dia. Outro trabalhava de dia e me ajudava à noite para que eu pudesse... Foram 2 mandatos consecutivos? De vereador, sim. Tá. E um mandato de vice-prefeito.
Depois disso, eu fui candidato em 1986 a deputado estadual, fui o mais votado na cidade. Eu concorri na época com o Orivaldo Rampazzo, que é radialista e famoso na ocasião, depois foi vice-prefeito de Jaime Dade. Antônio de Souza Neto, figura muito querida no Guarujá e que eu tenho um carinho muito especial. Antônio é uma pessoa Conheci sua família, são amigos de fé, irmãos de verdade, porque são daquelas amizades que a gente tem que guardar do lado esquerdo do peito. Então, o Toninho é uma figura também muito querida na sociedade de Guarujá, e eu tive a felicidade de ter sido o mais votado. Na época tive 14.374 votos, salvo algum pequeno erro. Então, parte da minha história política. Fui vereador, semeei o bem, fui íntegro, me considero uma pessoa honrada e que estou preparado, porque conheço leis, conheço o legislativo profundamente, conheço os prefeitos que por aqui passaram, inclusive alguns que hoje eu vou ter que debater com eles no campo das ideias. Então, Wagner, eu sou uma pessoa simples. Gosto ainda de futebol, sou torcedor do Santos Futebol Clube e gosto de cantar, de dançar. Sou uma pessoa alegre, feliz até, porque eu sou reconhecido pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Se dependesse do que eu tenho, eu não disputaria uma eleição para prefeito, né? E você conhece bem, conhece minha família, a tua família convive com minha família, e somos pessoas respeitadas na comunidade, tanto de Guarujá como de Vicente de Carvalho, onde nasci, tenho raízes profundas. Vim agora de uma reunião, veja que alegria, onde revi grandes amigos, uma reunião com a velha guarda da mocidade amazonense, da qual eu fui presidente, tive a honra de iniciar a construção da quadra, e fui o autor das leis, dos pedidos para que fosse desapropriada a área, porque na época nós estávamos com problemas financeiros, né? Até com ações de despejo. Então eu tenho orgulho de ter nascido no Itapema, não nasci em Vicente Carvalho, nasci no Itapema. Nasci pelas mãos da dona Ana Parteira, como milhares de pessoas que moram aqui, famílias antigas, passaram pelas mãos da nossa querida Ana Parteira. Gente, falando de Ana Parteira, quais são os seus planos para a área da saúde aqui na cidade? Então, na área da saúde, eu entendo que o Santo Amaro é imprescindível para a saúde da cidade. Ele não pode ficar mais à mercê do interesse particular, e sim deve servir o interesse público. Eu pretendo, como fez há anos atrás o ex-prefeito Rui Gonzalez, trazer a administração do Santo Amaro para o poder público, para a prefeitura, né? Porque você sabe, você é um jornalista, mas atuante na condução e nas decisões da cidade. Ninguém desconhece isso da tua participação, a importância tua. Então, Wagner, eu pretendo municipalizar o Santo Amaro, fazer um concurso público para evitar, se você sabe que há 2 anos atrás eu assisti você como assessor de imprensa, dando uma satisfação à população sobre os problemas que tinha lá. E na ocasião tinha uma greve de médicos, me parece, de anestesistas. Então, a população, e que tinha 300 famílias à mercê esperando cirurgia, algumas cirurgias graves. Então, um hospital que serve uma população de 300 mil pessoas não pode ficar refém de interesses que são, na maioria, individuais, em detrimento ao poder público, a 80% do atendimento que tem, que é do SUS, me parece, 78%, 80% é a média de atendimento do SUS. Então, temos que solucionar, temos que criar, o poder público tem que ter o controle da saúde. E como? Pretendo municipalizar o Santo Amaro, fazer concurso para os seus funcionários, não transformar aquilo ali no cabide de emprego, como foi feito a posteriores, né, que tinha muito
tinha muito segurança e não tinha técnicos, não tinha enfermeiros, não tinha pessoas especializadas para... E hoje também está assim. Por quê? Não tem o controle social. O hospital tem que ter o controle social, o controle da sociedade. Tem que ter o controle da Câmara Municipal e tem que ter o controle do Tribunal de Contas. A Prefeitura, por isso que a Prefeitura, encampando o Santo Amaro, ela vai dar essa satisfação, é obrigada a dar satisfação pública. E não ficar uma caixa preta como é hoje o Santo Amaro. Eu tenho um profundo respeito pelo administrador lá, que é o Urbano. Vi o Urbano crescer, brincar com meus filhos. Conheço o Urbano de garoto. E você também, né? Brincar com ele. Eu morava no Amazonas, ele morava no Mato Grosso. Isso é verdade. Então, não é a questão da pessoa, do coisa. É que ele hoje está num projeto que não é o da população. A população precisa daquele instrumento a todo momento. Não pode ficar 2, 3 dias aguardando uma internação nos corredores das UPAs da cidade. É o que está acontecendo hoje. Então, a saúde é isso que eu pretendo. Além disso, nós pretendemos fortalecer o plano da família, de saúde da família, PSF, fortalecê-lo e fazer com que eles sejam um instrumento de prevenção. Além do que, porque se eu falar em habitação, eu vou falar em saúde. Sim. Depois eu gostaria de ter a oportunidade de falar sobre o plano de habitação, mas você tem que falar dessas questões que são ações integradas de saúde para diminuir a mortalidade infantil, que hoje é uma vergonha na cidade, né? Não dá para também deixar de falar disso. Claro. Né? Acabou de sair o índice. Sair, Eu acho que foi um erro cometido pela atual administração, porque nós tinha erros, tudo bem, vamos consertar esse erro. Agora, já é tão difícil a estrutura da saúde, já tão ruim, você perde um equipamento valioso com 50 leitos funcionando. Para a precária não tinha isso. Vamos colocar isso, mas não entregar ao Estado. O governador está fazendo campanha com aquilo que foi construído por nós. Pode ver nas campanhas do PSDB, né? Que o governador fala, já construímos, fizemos o Instituto de Infectologia de Guarujá. Ora, uma maternidade tinha problemas, vamos consertá-lo, mas não entregar um patrimônio que é do... Então, eu pretendo, o Ana Parteira, pretendo também fazer gestões com o Estado, equipar, transformar o Hospital Dia, que já é uma referência em infectologia, equipá-lo para fazer a função, exercer a função que está exercendo o Ana Parteira, com leitos lá ociosos. Então, retomar para aumentar a oferta de leitos para internação, tratamento. Trazer de volta a municipalidade. Isso é urgente. O primeiro ato é ter uma conversa, uma audiência com o governador, explicar para ele a necessidade desse equipamento voltar ao domínio da prefeitura e ali implantar o hospital distrital, né? Não vou construir um outro hospital. O Hospital de Vicente de Carvalho. O Hospital de Vicente de Carvalho, distrital de Vicente de Carvalho. Sim. Não vou construir outro hospital porque isso gera um recurso muito grande. E construir, às vezes, não é só o problema é manter isso. Manter equipar, isso não é brincadeira. Olha, se nós temos um equipamento público que é patrimônio herdado do padre Domênico, isso é patrimônio da cidade, não é meu, não é da cidade de Guarujá. Da população. Da população. Então, pretendo trazer o Santo Amaro de volta ao domínio da prefeitura e administrá-lo com honestidade, que é o que falta na cidade. Uma administração honesta, uma administração que tenha cuidado, tenha zelo com aquilo que é público. Então, aquilo que é público na minha gestão, que eu tenho certeza que a população começa a refletir e começa a pôr o quadro assim, escuta, temos 9 candidatos aqui. Qual será o melhor candidato para a minha cidade? Não deve se deixar levar por pesquisas que às vezes são... você lembra nas eleições passadas? 15 dias das eleições, o ex-prefeito Farid Madi estava com um índice assustador. Ganhava no primeiro turno. Ganhava no primeiro turno. Perdeu no primeiro turno. A atual prefeita ganhou no primeiro turno. Ele perdeu a eleição e vai perder de novo. Ela também teve a sua oportunidade. Agora, é necessário que o eleitor comece a refletir. Esse é o momento.
né? Vamos ver nesse quadro aí quem tem serviço prestado, quem é correto, porque não basta se apresentar como anjo na véspera das eleições. O eleitor tem que ver o passado de cada um, a história, a honradez de cada um, aonde mora cada um, como mora cada um, né? Então, eu pretendo que a população, esse período, comece e faça uma reflexão profunda, porque está na mão da população. E essa grande massa silenciosa ainda não se posicionou. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora, novos cursos no Campus Guarujá. O Paulos Restaurante e Pizzaria do centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero te convidar a conhecer o Paulos aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas, você tem os pratos à la carte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso, também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans, inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169. Paulos Restaurante e Pizzaria. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Frente a Frente desta noite, entrevistando Gentil da Silva Nunes, candidato do PSOL a prefeito de Guarujá. Gentil, você citou no primeiro bloco a questão habitacional. E Guarujá tem um déficit habitacional imenso. Né? A atual administração também vem anunciando a construção de milhares de unidades, aproveitando inclusive um bom momento, uma boa política proposta pelo governo federal, que é esse projeto Minha Casa Minha Vida. Como é que você enxerga o déficit habitacional do Guarujá e qual é a tua proposta para talvez finalmente termos soluções viáveis? Eu acho que a solução, eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu iria construir 20 mil casas. Estaria mentindo. O município não tem suporte financeiro para tal empreendimento. Pode ser até uma ambição, mas seria... Um sonho, né? E é um sonho muito difícil de ser realizado, porque isso é estrutural, a economia geral, e o município não teria suporte, cash, para fazer uma empreitada dessa. Mas eu pretendo continuar as gestões junto ao governo federal para ampliar
a quantidade de unidades para Guarujá no projeto Habitar Brasil e dar continuidade aos planos que estão do governo federal que estão em andamento. Sim. É uma prioridade, a habitação é uma prioridade. Eu pretendo, do Habitar Brasil e do Minha Casa Minha Vida, aumentar a oferta, pedir mais, apresentar projetos, viabilizar áreas possíveis. Esse é um grande problema aqui na cidade, não temos área para construir. Áreas tem, depois eu vou te... Podemos chegar, mas áreas tem. Então, o que nós queremos? Então, aumentar, reivindicar a oferta, porque há planos, há recursos disponíveis, o governo Lula disponibilizou muito para Guarujá e tem que ser dado continuidade. Eu pretendo eu tenho um plano que também eu não vou inventar a roda, eu vou fazer coisas simples e possíveis de ser feita, baratas de ser feita. Eu vou te dar o exemplo do Morrinhos. Eu era vereador, auxiliei, relatei o projeto, votei favorável e auxiliei na implantação do Morrinho. O que significa? Nós vamos, pela primeira vez, a prefeitura vai tentar, não é tentar, porque é possível, já está aí um exemplo, é possível, junto com o governo do estado e com a União, oferecer lotes urbanizados. O que é isso? A prefeitura oferece o lote urbanizado com aterro, com o poste de água, luz esgoto. E a unidade esgoto e a unidade úmida. O que é a unidade úmida numa residência? É o banheirinho. Então você entrega um lote saneado. O que significa o saneamento? Significa a possibilidade de o trabalhador, as pessoas de baixa renda e as pessoas simples construírem a sua habitação digna, com o projeto já formalizado da prefeitura e auxílio da prefeitura na alavancagem da sua construção. Você não passa aí pelas ruas, aí você não vê todo dia uma maceira no meio da rua com vários trabalhadores ajudando a fazer a laje, O Morrinho foi construído assim, né? Hoje você vai... O Morrinho, Wagner, você é testemunha, abriga 25 mil pessoas ali naquele espaço de 1 milhão de metros quadrados. Então, temos que fazer o seguinte, desapropriar uma área e fazer, eu tenho ideia, porque eu adquiri experiência, eu aprendi na Maré Mansa, na ex-Vila Sá, porque hoje é Vila Bandeirantes, aprendi lá na própria Vila Rã, que hoje tem vários projetos habitacionais em andamento, lá, mas esse projeto lá foi do governo federal e estadual. Porém, na Maré Mansa foi uma iniciativa da prefeitura com auxílio e com a participação da população. Então, além disso, um plano de urbanização permanente. Eu vou te dar um exemplo. A Cachoeira. A Cachoeira, a gente só conhece a Tancredo Neves. Tenta entrar na Cachoeira, naqueles becos, que não posso falar ruas, que não tem ruas que dê acesso ali a cachoeira, ali embaixo, né? Não tem ruas. Então nós temos que, a ação da prefeitura tem que estar ali permanentemente urbanizando, relocando lotes, ou seja, dando uma nova personalidade física, ou seja, arruando, saneando as casas. Por quê? A habitação é saúde. Através de um plano permanente, você vai sanear várias comunidades aí e possibilitar que o morador tenha o seu espaço físico definido para ele construir sua casinha e possa, amanhã ou depois, morar num bairro arruado. Não é tirar dali e jogar no outro lugar. É melhorar o seu local, o seu habitat. Nós temos uma ligação. Boa noite, quem é? Boa noite. Boa noite, quem é? São Paulo. Kleber, eu não estou ouvindo. Boa noite, quem é? Alô, boa noite. Ah, não chega aqui no estúdio, Alô? Kleber, o áudio. Não chega aqui. Boa noite, quem é? Alô? Não tem o áudio Alô? aqui, Kleber. Alô? Não, boa noite, por favor, quem é? São Paulo. Não, Kleber, não tem o áudio. São Paulo aqui do Vicente Carvalho. Oi, boa noite, tudo bem, querido? Você está vendo só falar com o Gentil? Você está falando aqui que falou de a prefeitura dar o terreno e a população não fazer a casa. Isso que é importante.
assustei. Tá bom. Era muito louco que os outros prefeitos deveriam também aceitar Legal. isso tudo. Como é o seu nome? Oi? Como é o seu nome? Eu queria falar para ele, parabéns pela essas palavras que ele falou aí. Tá bom, querido. Obrigado, viu? Tá bom, Paulo. Obrigado, viu? Tá bom, Paulo. Obrigado. Parabéns pro senhor, Gentil. Obrigado. Obrigado, Paulo. Gentil, vamos mudar aqui de assunto rapidinho. Transporte público. Transportes, outra coisa que está enraizada na cultura do nosso povo, né? Eu luto, as coisas que eu estou falando aqui para você, com toda a minha sinceridade, eu não estou falando isso agora porque sou candidato a prefeito. São lutas que eu venho travando através dos anos. Transporte coletivo, habitação, liberdade, democracia, são coisas que estão enraizadas na minha história e na minha luta. Então o transporte vai se encerrar agora, em 2015, novembro, me parece, de 2015. E eu pretendo criar a empresa municipal de transporte coletivo. Vou ter tempo para isso, porque nós vamos tomar posse em janeiro de 2013. Então, durante esse orçamento, talvez nós vamos nos preocupar em criar a empresa, enviar para a Câmara o projeto criando a empresa, já dando uma estrutura, uma organização, né? Viabilizando ela para que no segundo ano, já com recursos do orçamento, recursos locados por nossa administração, pelos nossos técnicos, e aí sim, viabilizar economicamente, sem trauma nenhum, chegar no contrato, nós não pretendemos retornar o contrato da aviação, da atual empresa concessionária. Né? Então, eu pretendo o transporte público e abrir a concorrência para o transporte alternativo, possibilitar os moradores daqui que queiram, talvez a prefeitura que não queira explorar determinadas linhas, certo? E ponha os moradores então existiria uma concessão pública para mas nós somos o poder, teremos o poder de gerenciamento da prefeitura sobre as tarifas. E outra coisa, Wagner, você também lembra, porque você é que nem o filho da terra. Eu nasci aqui. Nós tínhamos a meia passagem. O que é a meia passagem? É a possibilidade de você pegar o ônibus na estação, descer aqui no Tecom e pagar metade do preço. Ora, você pega o ônibus na estação, desce no Tecom e paga a passagem inteira, aquilo que você não usufruiu. Então, nós vamos criar linhas, claro, só em linhas as mais utilizadas pelos trabalhadores. Eu pretendo criar linhas seccionadas, ou seja, meia seção. Tem o ponto de seção aqui, se o trabalhador, se a senhora, se a mulher pegar o ônibus no ponto final e descer no meio do caminho, ele paga a meia passagem. Isso é tarifa justa, é tarifa social. Nós vamos para mais um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Monte Negro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O Paulos Restaurante e Pizzaria do centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero te convidar a conhecer o Paulos aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no bife
buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas você tem os pratos à la carte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans e inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169, Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Frente a Frente dessa noite, entrevistando Gentil da Silva Nunes, candidato a prefeito pelo PSOL. Educação, Gentil. Educação. Educação. Você Wagner, com essa origem socialista, esse é um assunto... É muito importante. É um assunto polêmico. Não é nem porque eu tenho origem e acredito que é possível a gente viver numa cidade mais igual, mais igualitária, mais humana, mais fraterna. Mas é porque eu tenho consciência que é através da educação que nós vamos construir uma grande nação, né? Eu sou um apaixonado por Paulo Freire, sou apaixonado pelo ex-ministro da Educação do governo Brizola, que fez um trabalho grandioso na educação do Rio de Janeiro, e o atual Buarque, Cristóvão Buarque, que dedicaram sua vida à educação. Então, na educação, eu quero trabalhar muito, quero iniciar o processo da educação continuada, ou seja, aquela educação que o jovem, a criança, sai de um período escolar e cai no outro período, pode ser através da arte, pode ser através da música, pode ser através do esporte, ou seja, nós vamos criar a estrutura Isso seria o período integral. Isso seria o período integral. O ensino integral. O ensino integral. Para manter o dia todo as crianças na escola. Porque o que você vê? Nós temos, a criança sai, muitas vezes vai até para a escola para se alimentar. É o que acontece. 2/3 da população mora... Eu tive hoje numa comunidade, eu corro contra o tempo aqui com você, né? Mas eu tive uma comunidade que eu nunca vi tanta criança de colo e de 2 a 3 anos, foi na aldeia, aqui na comunidade da aldeia. É muita criança. É uma coisa impressionante. Então, essas crianças... E tem televisão lá, né, Gentil? Tem televisão. Tem televisão. Eu até perguntei para uma senhora que me acolheu, fui muito bem recebido, muito bem, estou orgulhoso. Então, eu vi ali a necessidade dessa discussão, desse debate. Espero até que os outros candidatos comecem, e alguns já começaram, depois de eu falar em alguns programas, a falar. Então, a educação integrada com o esporte e a cultura, para dar a educação continuada, para fazer com que a criança se utilize desse espaço o dia todo, com alimentação, com monitoramento de pessoas especializadas no setor, professores, educadores especializados tanto na cultura como no esporte e no lazer até, para que eles possam segurar a criança sendo educada o dia todo. Eu pretendo discutir também, na minha administração, o contrato com a Unaerp. Aquilo ali também é um prédio da população, que foi construído com o dinheiro da população, e o trabalhador da cidade, o teu filho, o meu filho, tem que pagar para estudar naquilo que foi construído por você. Então, é preciso rever essa discussão. Eu pretendo, tem muita coisa, é um prédio valiosíssimo, que nós pretendemos rever esse contrato para possibilitar o ensino público, né? Universidades
pagas, está cheio aqui no Guarujá, tem todas, são todas, né? Mas nós não temos uma faculdade pública que possa, aquelas pessoas, os nossos filhos, meus filhos estão formados, estão com a vida, graças a Deus, mas nossos filhos dos trabalhadores, filhos das pessoas que residem, do pequeno comerciante, das pessoas que constroem a cidade no dia a dia, para que eles tenham oportunidade gratuita, tenham acesso ao ensino gratuito. Eu pretendo também, numa ação integrada com a educação, conveniar com os grandes clubes da cidade, o Itapema Futebol Clube, o Santa Rosa Futebol Clube, todos aqueles, o Vila Souza Atlético Clube, Ponte Preta Atlético Clube, que tem vila, já tem uma estrutura que é pública e é bem administrada pela comunidade, por aquela diretoria que está ali dentro. Pretendo ali implantar vilas olímpicas com toda a estrutura para a preparação de jovens numa possibilidade integrada com a educação e com a cultura. Ali vai ser, a criança sai da escola, vai para lá aprender, vai nadar, vai fazer o que for da sua vocação. Então a educação é isso que eu penso. Segurança, Gentil. Segurança é uma das bandeiras aí. Olha, Wagner, eu não vou colocar tanque na favela. Estou sendo muito sincero para você. Acho que isso é uma coisa e pretendo levar nas favelas, nas comunidades, como eu tive hoje na aldeia, levar a prefeitura. Eu queria poder andar com você um dia, os candidatos a prefeito, eu não sei se alguns terão coragem de entrar nessas localidades. Eu não acredito que tenham coragem, porque tiveram oportunidade. Barreira para entrar Não, eu não. Eu sou um homem livre como a brisa. Entrei lá, entrei em todas as comunidades, sou bem recebido, sou respeitado, e é isso que eu quero. Eu quero sair da prefeitura, a população que vai ser minha assessoria e vai ser minha segurança. Né? Eu não vou andar com um séquito de segurança, pago com o dinheiro da população, porque eu não vou fazer nada errado. Eu vou lá para trabalhar, vou lá para zelar do dinheiro público com honestidade. Já provei isso, porque tive 2 mandatos, saí com honradez. Então, eu pretendo... A segurança não é tão problema apenas do Estado. Não, chama-se na Constituição ação concorrente. É obrigação do município. Eu pretendo, então, conveniar com o Estado para ação, eu esqueço o nome, compartilhada, ou seja, é a possibilidade de um militar. Eu iniciei essa discussão e já, graças a Deus, alguns candidatos já estão falando isso, alguns candidatos prefeitos. Se eu conseguir influenciar candidatos nas ideias que eu estou apresentando, já é um grande avanço para Guarujá, porque eles terão um comprometimento. Né? Eu sou candidato, quero vencer eleições, mas quero vencer com respeito, com ética, com políticas públicas que possam ser execuíveis, que possam ser cumpridas, sem demagogia. Então, eu quero te dizer o seguinte, a segurança, não vou colocar tanque na favela, vou colocar a prefeitura, levando educação, lazer, esporte e tudo aquilo que o jovem precisa para poder sair ou prevenir-se da criminalidade. Vou fazer uma grande campanha para o desarmamento da cidade. É aí que eu não vejo ninguém discutir essa questão. A arma mata. Para que é construída uma arma? Um revólver, uma metralhadora, um tanque, é para matar. Eu sou pela vida, tenho compromisso com a vida. Sou humanista por natureza, por essência. Né? A vida, para mim, é a minha razão de ser. Eu estou vivo. Né? Então, eu pretendo preservar a vida. Como? Vou fazer uma grande campanha para desarmar a cidade, desarmar nossa juventude, pagar o preço justo por uma arma e dar assistência àquele que entregar voluntariamente uma arma aos órgãos de segurança da prefeitura, que aí tem que conveniar com o Estado e com a prefeitura, que tem um órgão especializado, criado pela lei do desarmamento, para poder desarmar a cidade. E assim eu quero viver, quero entrar em todas as comunidades, quero ser ouvido por cada morador.
E acho que é uma grande... Gentil, você tem 3 minutos para a gente discutir infraestrutura. Que pena, infraestrutura. Infraestrutura, vamos lá. Você tem 3 minutinhos, desafio. Eu pretendo dar autonomia para Vicente Carvalho. Veja bem, Wagner, autonomia não é emancipação, não é criar uma outra cidade, é fortalecer o distrito, trazer para cá a estrutura e verbas suficientes para que o morador de Vicente Carvalho não tenha que se humilhar nas antessalas do poder. Quero trazer a autonomia para colocar o vice-prefeito, criar a subprefeitura, e democracia se faz com voto. Eu não tenho medo de criar novas lideranças. É preciso o Guarujá gerar novas lideranças, sair dessa cultura corrupta que existe na cidade, que quem dá mais é que é honesto. Não, o trabalhador é honesto. O trabalhador tem, a dona de casa, o que eles pedem? Eles não pedem nada para a gente. Quem pede, na maioria das vezes, são quem financia as campanhas, que depois cobram uma fatura muito alta. E essa fatura quem paga é a população. Então, vou dar autonomia para Vicente Carvalho. Nós vamos, essa questão das empresas do lixo, eu costumo falar que o lixo da cidade são as empresas que manuseiam o lixo na cidade. Transformaram a política num lixo. Por quê? Você viu aí há tempos atrás, hoje há um monopólio até das empresas que atuam nesse setor. É asfalto, é limpeza, é capinação, é tudo concentrado numa empresa só, ao passo que isso podia ser distribuído nas pequenas empresas da cidade, nos trabalhadores da cidade, e, enfim, pretendo também municipalizar, como era no passado. Né? Depois da Vega Sopave, o que se viu nesse setor foi corrupção. Portanto, eu quero... Tem quantos minutos, Wagner? Um minuto. Eu quero primeiro te desejar saúde, força, inteligência, para que você continue atuando e continue nos abrindo espaço, não só para mim, mas para todas aquelas pessoas que têm ideias e que têm uma participação ativa na nossa sociedade. E quero dizer a você, eleitor, que... Pode falar olhando para essa câmera aqui agora. Eleitor, ele vai falar contigo aí agora. Eu quero dizer a você, eleitor, que está na tua mão, está na sua mão. A decisão de uma cidade mais justa, mais fraterna, está na sua mão. Não se iluda com pesquisa ou com essas campanhas milionárias. É preciso que você preste atenção. O teu coração é que vai ditar qual a melhor política, qual o melhor candidato, né? Eu sou uma pessoa simples, eu nasci em Vicente Carvalho, na Rua Amazonas, moro no Parque Estuário, na Rua Capitão Lessa, 391, fui vereador, você me deu o privilégio de ser vereador, vice-prefeito e de estar aqui. Foi você que me deu essa autoridade, esse privilégio de estar aqui sendo candidato a prefeito e falar sobre o que eu estou falando, sobre a minha... Eu quero resgatar o orgulho de ter nascido, de você que mora no Itapema, que nasceu aqui no Itapema, eu quero resgatar o orgulho de ter nascido no Itapema. Eu tenho orgulho de ter nascido no Vicente Carvalho, no Itapema, tão querido por mim e por meus amigos e por aqueles que querem, lutam, almejam, sonham por uma cidade fraterna, feliz, acolhedora, que acolha que proteja a nossa juventude contra esse mal terrível que assola a nossa cidade, que é a violência urbana e as drogas. Eu quero te agradecer, desejar um futuro promissor e dizer para você, eu represento isso, as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas honestas que trabalham e que eu não quero voltar ao passado. Jamais voltar ao passado. Um passado de corrupção, um passado de enganação, de mentiras e de usurpação de poder e saque do dinheiro público. Meu muito obrigado a você e muito obrigado a você, Wagner Ramos. Mande um abraço para o teu querido pai, fala para ele que uma hora nós vamos tomar um cafezinho ali na padaria. Tá bom? Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite, foi uma honra tê-lo aqui. Nós vamos ficando por aqui, terminamos mais um programa Frente a Frente. Quero agradecer novamente a você, meu patrocinador. Sem você não seria possível estarmos aqui nessa noite fazendo
esse exercício de cidadania. Convido você a continuar acessando o nosso site, programafrenteafrente.com.br. Lá você vai poder conferir essa entrevista e todas as demais que já passaram por aqui. A você, meu telespectador, que está até essa hora aí assistindo o programa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Muito nos honra ter a sua confiança de estarmos adentrando aí no aconchego do seu lar, você que está aí no teu sofazão, vendo televisão. Hoje eu aqui e o Gentil, meu convidado, muito nos honra ter participado aí do convívio da sua família. Semana que vem estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau. Programa Frente a Frente. Apoio. Gramado Arte Móveis, a original.